Números, números, números. O mínimo de interpretação possível, o máximo de números que a gente pode digerir. Eles foram divulgados hoje pelo Banco Central. Reforçam a tendência de endividamento do poder público, mesmo com alta na arrecadação. Mesmo com alta na arrecadação. O motivo está, nesse segredo para ninguém, nos gastos governamentais que pressionam as contas públicas. Reportagem de Saulo Tiossi. A princípio, os números parecem bons. Em outubro, o governo central, que engloba INSS, Banco Central e exclui estatais, registrou superávit primário de 36 bilhões de reais. Mas, no ritmo, os gastos aceleraram mais. A receita líquida subiu 4,5%. As despesas totais praticamente dobraram. O ganho na receita vem do aumento da arrecadação com imposto de renda e IOF. Do lado dos gastos, os valores mais expressivos foram destinados a despesas discricionárias de saúde e benefícios previdenciários decorrentes do aumento real do salário mínimo e da ampliação do número de beneficiários. A pressão dos gastos leva a um déficit primário no acumulado do ano, que atingiu 63 bilhões de reais, maior do que no acumulado do mesmo período em 2024. É também mais que o dobro do que está previsto na meta fiscal deste ano, cerca de 30 bilhões de reais. O governo, no entanto, pode descontar deste cálculo gastos que ficaram fora da meta fiscal, como o pagamento de precatórios e o reembolso das vítimas da fraude no INSS. O Banco Central também apresentou o cenário da dívida bruta do Brasil. Neste caso, considera-se os passivos dos estados e municípios, além do montante dos juros que o governo paga para se financiar. Esse é um dado sensível para os investidores na hora de avaliar a saúde das contas públicas de um país e que apresenta uma trajetória de alta. O saldo em outubro ficou em quase 10 trilhões de reais, um aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao mês anterior. A dívida pública já representa 78% do PIB brasileiro. Quando Lula assumiu o terceiro mandato, a razão dívida-PIB era de 71,7%, uma elevação acumulada de 7 pontos percentuais. Provavelmente isso vai resultar numa revisão das metas do arcabouço fiscal, acentuando a percepção de que o governo não tem condições, sem reformas estruturais profundas, contra as quais ele se insurge, tanto o PT quanto o presidente Lula, para evitar uma trajetória mais explosiva do que ela está sendo na relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público. Rafaela, é difícil fugir dessa conclusão, na verdade, do ex-ministro da Fazenda, Mailson Nóbrega, quando ele diz que o investidor, no fundo, lá no final da conta, ele acaba ignorando todo o debate político sobre se cumpriu a meta, não cumpriu a meta, se mudou a meta, não mudou a meta, se o arcabouço foi bom, se o arcabouço foi ruim, se foi a melhor política fiscal do mundo, nunca se fez igual, porque ele olha para a dívida. Se a dívida está crescendo, ele diz, tá, vocês falam tudo isso, mas a dívida continua crescendo? Qual é a projeção que você faz para a dívida? Exatamente, essa é a grande questão do novo arcabouço, que já não é tão novo assim, mas ele foi um arcabouço criado pelo próprio governo e ele não é cumprido. O arcabouço falha em conter o crescimento dos gastos e ele falha também nos gatilhos que eles poderiam ser acionados na medida que os gastos crescem bem acima daquele limite estabelecido, que era de 2,5% acima da inflação. A gente poderia ter gatilhos segurando esses gastos para o próximo ano, mas o que a gente projeta é muito provavelmente mais um ano de crescimento robusto das despesas, bem acima do limite do arcabouço, mais próximo de 4% a 5%. Com isso, na nossa projeção, a gente deve chegar ao final de 2026 com uma dívida ultrapassando 82% do PIB. No acumulado dos 4 anos desse governo, ele vai ter crescido a dívida em 10 pontos percentuais, o que é bastante significativo. Então, o arcabouço falhou em fazer esse ajuste fiscal e conter o crescimento da dívida. Sérgio, há evidências, eu não sei se eu estiver fazendo a leitura errada dos números hoje do Banco Central, você, por favor, encarecidamente me corrija. Mas eles sugerem que o governo está se endividando antes mesmo de ter de pagar o serviço da dívida? Olha, William, o que a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos anos é muito o que a Rafaela já colocou aqui, que a gente está vendo um cenário de uma construção fiscal que foi muito mal feita de partida,
A gente está nessa história fiscal desde a PEC da transição, o arcabouço fiscal mal construído, e leva a esse cenário de aumento tanto da dívida como a gente está vivendo agora, e o que é mais complicado é justamente esse ponto que você está colocando, é uma dívida cara. O serviço da dívida no Brasil, por conta do tamanho da dívida e da taxa de juros que a gente tem, se torna algo mais difícil de lidar quando a gente olha os próximos anos. Então não adianta, nesse momento, a gente pensar nos paliativos que a gente está vivendo ao longo dos últimos 3 anos, a gente vai viver mais um ano de paliativo, a hora da verdade em relação à questão fiscal está chegando, e cada vez que a gente vê o governo agir dessa forma, o Congresso também não está cooperando, a gente fica com bastante preocupação como é que vai ser essa equação em 2027. Você vai ter uma dívida cara, com uma taxa de juros que vai estar ainda muito elevada, porque ela não vai baixar em termos reais nos próximos anos, e vai cada vez que você demora para resolver essa questão fiscal, você vai precisar cada vez de ter um resultado primário mais positivo e mais forte. E fica a dúvida, você vai precisar fazer um ajuste em receita, um ajuste em gasto, um ajuste em subsídio. O governo e o Congresso vão ter força para fazer isso em 2027. Essa preocupação que a gente começa a ter com muita força e vai ser a tônica da discussão na economia ano que vem. Por enquanto, a discussão da economia, Caio, se a julgar pelas últimas declarações, tanto do ministro da Fazenda quanto o braço direito dele, o Durigan, é que eles estão absolutamente confortáveis com o que fizeram à frente do gerenciamento das contas públicas e que as críticas são exageradas. Como é que eles conciliam isso? Bom, William, todas as justificativas do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, inclusive nas apresentações que ele faz aqui para o mercado, para a Febraban, é justamente da herança maldita, né? Algo que o PT fez também em 2003 em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso, e os gráficos, tudo que eles apontam é que houve uma guinada na gestão do Paulo Guedes que levou a essa situação atual. Esse é o discurso na política. De certo modo, o ministro Fernando Haddad não reconhece responsabilidade na gestão atual por essa situação, o crescimento da dívida pública. E, de uma maneira geral, eu acho que tem uma estagnação na política mesmo, tanto no Congresso quanto no Executivo, de deixar a agenda necessária e essa agenda de reestruturar as contas públicas para 2027. E é curioso que isso tenha afastado, assim, 2026 esquece, né? Aliás, esse ano também já esquece esse debate, já desde a metade do ano. E isso tem afastado, inclusive, algumas candidaturas de oposição de querer partir para a disputa contra o Lula, porque o próprio Tarcísio de Freitas, ele, nas conversas reservadas, ele coloca que 2027, a próximo presidente eleito, vai ter uma dificuldade muito grande de governar, porque o crescimento da dívida vai tornar praticamente ingovernável e projeta ali quase que um novo governo Dilma, e isso tem afastado o próprio Tarcísio, por exemplo, da disputa, porque quem ganhar no ano que vem vai ter uma agenda impopular para enfrentar em 2027. E o próprio Tarcísio, por exemplo, se afasta. Um dos motivos dele de querer permanecer e disputar o Palácio dos Bandeirantes é justamente isso. Vai ficar uma situação muito ingovernável e impopular para quem for eleito presidente. A gente registra, Rafaela, em relação ao gasto primário do governo federal, um número bastante pesado. É uma taxa acumulada de 12% de crescimento do gasto primário federal. Eu não estou considerando juros, né? Pagamento de dívidas nem nada. Nos 2 primeiros anos de Lula. É o que, na interpretação de vários analistas, ajuda a gente a entender a gravidade da crise fiscal. Agora, na sua visão, como especialista nisso, qual é o horizonte para essa crise bater na consciência dos investidores? O horizonte, como o Sérgio colocou, ele é curto. Existe uma certa tolerância nesse momento para uma taxa de juros tão alta, até porque é importante controlar a inflação. E vale lembrar que a inflação também encarece a dívida, 1/3 da dívida pública hoje ela é indexada à inflação, e o gasto público ele acaba mantendo a inflação em alta, então ele tem esse efeito perverso. Não só ele aumenta a percepção de risco do investidor e exige que a taxa de juros seja mais alta, mas a taxa de juros nominal também acaba sendo mais alta, porque a inflação ela é alimentada por esse gasto público. A gente não tem capacidade na nossa economia
economia hoje para absorver esse crescimento do PIB que foi mais robusto por conta de um impulso fiscal. Então, a gente está esgotando esse modelo de que o impulso fiscal vai gerar PIB, faz com que a economia cresça e amenize um pouco essa relação de gastos sobre o PIB, que ela cresceu aí cerca de 1 ponto, 1,5 ponto percentual. Daqui para frente, isso pode se acelerar bem mais. Então, o horizonte que os investidores têm hoje para uma solução para o ajuste fiscal, ele é curto. Em 2027, esse debate vai bater a porta com muita força e a gente precisa de novas regras que traga não só uma correção dessa trajetória, mas que traga credibilidade, que é o que falta hoje. O Sérgio, tomando como orientação o raciocínio que a Rafaela acabou de nos colocar, analisar um impulso fiscal, em boa medida como fator para ser levado em consideração para se explicar o crescimento do PIB. Mas, na descrição dela, esse é um tipo de ferramenta, deixe-me dizer assim, que tem um período curto e está se esgotando. Agora, nós estamos arrastando um déficit nominal médio de 9%. Isso é muito alto, mesmo considerando o déficit que nós tivemos durante a pandemia. Ao mesmo tempo, nós temos a divulgação de taxas de desemprego espetaculares do ponto de vista da propaganda política de qualquer governo, ainda mais este. Como é que esses dois números batem na cabeça de quem toma decisões em economia? Pois é, William, essa é a complicação, porque a gente está falando de uma economia nos últimos anos que cresceu, em parte, por conta desse impulso fiscal. A gente já viu isso acontecer lá atrás. Mas é justamente o ponto que você coloca. Você faz esse impulso fiscal de partida, gera um processo inflacionário, não necessariamente gera um processo crescente de arrecadação, como a gente não viu acontecer lá atrás e não está vendo acontecer agora. O déficit cresce, a dívida cresce, e no final você tem uma dívida pública maior e você cresceu no curto prazo. Mas é um crescimento de curto prazo que não gera potencial de crescimento de produtividade, crescimento de longo prazo, isso não tem. Então, essa é a grande dificuldade. A gente vê ao longo da história do gasto público brasileiro, a gente está repetindo um pouco o padrão de crescimento de gasto que a gente vivenciou no governo Dilma, no governo Lula também, de certa forma, lá atrás, no primeiro e no segundo mandato. O padrão de crescimento do gasto hoje está muito parecido, em termos de proporção de crescimento, do que a gente viu acontecer naquela época. Então, não é verdade dizer que tem uma herança maldita, que a culpa é do governo anterior. O governo atual poderia ter revertido muito disso se tivesse feito um arcabouço muito mais completo de partida, e que não fez. Então, a gente está pagando o preço agora de não ter ajustado a casa. A gente está num cenário, William e pessoal, eu acho que dos mais dramáticos quando a gente olha, a palavra talvez seja um pouco pesada e forte, mas quando você olha o tamanho da dívida, a dificuldade que a gente tem hoje no Congresso e no Executivo para fazer isso acontecer, mesmo que seja um governo de direita que queira fazer de partido um ajuste mais forte. Não vai ser simples fazer o que no passado a gente fez no governo Fernando Henrique no segundo mandato, a gente fez só com arrecadação. Aí, quando for o governo Temer, a gente conseguiu fazer com a regra do teto em termos de gastos. Agora a gente vai ter que fazer em arrecadação, em gasto, em subsídio, em várias frentes, o que torna o problema muito mais complexo e difícil. Não fazer o trabalho que precisa em 2027, o mercado vai agir. E aí a gente vai ver o câmbio subir com mais intensidade, pode eventualmente ter uma recessão, a gente entra num cenário de fato bastante delicado. Então, a pressão para que a gente consiga resolver isso em 27, minimamente encaminhar isso de uma forma mais adequada, vai ser muito grande. Você já estava mencionando, Caio, o cálculo político dos que vão enfrentar Lula, tudo indica, nas eleições de 2026. Há um empenho da oposição muito claro em ter como seu grande trunfo do ponto de vista da, digamos, criação de um complexo de marketing político-eleitoral para 2026, segurança pública. Significa que tacitamente a oposição reconhece que é difícil bater um governo prometendo fazer corte de gastos? Sim, completamente. Você vê que na eleição passada, o próprio Lula não apresentou o que faria na economia, não apresentou que precisaria 300 bilhões aí da PEC da transição na largada. É um assunto que eles não tratam. E levar isso para um debate eleitoral é muito difícil, muito sensível, né, William? Porque quando fala corte de gastos, automaticamente o PT trabalha essa narrativa muito bem para jogar aos opositores que se trata de corte de benefícios para atingir os mais pobres.
Não se trata de um gasto mais qualificado, de um spend review, de avaliação de políticas públicas. O debate eleitoral nunca é nesse nível, né? O nível é a oposição ou a direita quer cortar gastos e, portanto, consequentemente, prejudicar os mais pobres. E os mais pobres, a maioria do eleitor. Do ponto de vista do governo. Do ponto de vista do governo, do ponto de vista eleitoral, é um discurso fácil de entender pela população. Esse debate que a gente está tendo aqui, ele não vai estar nos debates eleitorais, ele não vai estar, porque a oposição não levanta a bola, sob pena de ser acusada de favorecer os mais ricos, alguma coisa nessa linha. Bom, isso já está na praça. Sim. É um discurso que o PT trabalha muito bem, né? Historicamente, sempre trabalhou muito bem. A coisa dos ricos contra os pobres, patrão contra empregado, e certamente a oposição sabe disso e não vai colocar esse debate na mesa.